Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Estamos falando sobre o livro de Apocalipse e no último vídeo nós vimos a visão espetacular do apóstolo João, no qual ele contemplou os mistérios acerca do mundo espiritual e de Deus. Ele viu o trono de Deus, que era como uma pedra de jaspe preciosíssima, com um brilho descomunal. E diante do trono havia o grande mar de vidro. Deus está diante do grande mar de vidro e cristal, que representa as profundezas de Deus e todos os mistérios acerca do sobrenatural e do mundo espiritual. Aquilo que representa os mistérios acerca de Deus e do mundo sobrenatural e espiritual. Deus habita neste mundo infinito. E apesar de que nós não podemos entender os mistérios acerca de Deus, Ele nos revelou através do seu Espírito, porque o Espírito sonda as coisas mais profundas, as profundezas de Deus. E isso foi revelado pelo apóstolo João. Ele foi arrebatado para ver os mistérios acerca do reino de Deus e das coisas que iriam acontecer em seguida, até a consumação dos séculos. Nos próximos capítulos, nós começaremos a ver muitas coisas arrebatadoras, que é o desfecho acerca do mundo espiritual e das coisas que irão impactar o mundo até a consumação dos séculos. O apóstolo João viu os 4 animais viventes, que são representados figurativamente por 4 animais como conhecemos aqui na Terra. Mas esses animais, eles são simbólicos, pois eles representam os aspectos da personalidade desses seres espirituais. Os 4 animais viventes são os querubins da glória, que estão diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus há também as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos que representam a onisciência de Deus, no qual ele está ciente de tudo o que acontece no mundo espiritual, na terra, no céu e no universo. Deus, o Todo-Poderoso, ele tem o domínio e o poder sobre tudo. Ele sabe de tudo. Deus já está ciente de tudo. E ele sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer. E ele nos entregou a chave do reino, no qual nós podemos modificar algumas situações. Pois através da oração, nós podemos sim mudar muitas coisas que irão acontecer, porque Deus nos revela pelo seu Espírito. E como vimos, nós também temos os 7 castiçais de ouro. E através da nossa segunda igreja nós podemos imaginar. E essa é a mensagem para as 7 igrejas. Imagine aquilo que a palavra já determinou e já declarou. Porque quando nós incubamos a palavra de Deus e começamos a imaginar o reino espiritual e tudo aquilo que já foi declarado através da palavra, nós estamos materializando e nós estamos atraindo para a nossa vida pessoal e espiritual. Então nós não devemos temer. Nós devemos temer imaginar aquilo que é fantasia e mentira. Mas nós precisamos meditar, pensar e visualizar as grandezas do reino de Deus. Quando nós pensamos acerca dessa revelação do livro de Apocalipse, pois Apocalipse é uma revelação, nós começamos a ver este mundo espiritual e sobrenatural. Os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Uma visão magnífica e arrebatadora no qual o apóstolo João teve. O mar de vidro puro e transparente, mais claro que o puro cristal, onde está o trono de Deus e os 4 animais viventes, os querubins da glória e os serafins, que voam ao redor do trono. E eles não se cansam de dizer, de dia e de noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eles exaltam e glorificam o Deus que vive para todo sempre. E complementando com a visão do profeta Ezequiel, que teve a visão dos querubins junto ao rio Quebar, nós podemos ter a ideia de quão magnífico é essa visão que o apóstolo João teve. Os anjos, eles se movem sobre rodas. É uma roda dentro de outra roda. Rodas cheias de olhos que representam o aspecto do movimento desses anjos que se movem na velocidade dos relâmpagos. E o profeta Ezequiel disse que ele ouviu uma voz que dizia, roda. E quando dizia roda, as rodas giravam e a manifestação da glória de Deus era manifesta ali. Então a geometria e os símbolos que existem no mundo espiritual, eles não são de forma nenhuma satânicos. Cubo da glória, que é da Nova Jerusalém que descerá do céu, os aspectos geométricos da criação de Deus são perfeitos, matemáticos e maravilhosos. Simplesmente o mundo oculto usa dessa revelação para usar também para o lado das trevas. Mas Deus nos revela através da sua palavra que tudo o que ele fez perfeito. E matematicamente ele projetou todas as suas criações de forma perfeita. Eu mesmo já comentei em um dos meus vídeos que eu tive um sonho no qual eu via um cavalo de fogo. E eu fiquei a meditar sobre isso, o que poderia significar. E eu tive bastante temor.
porque nós sabemos que os profetas, eles estavam sempre vendo essas manifestações sobrenaturais, como o profeta Elias, que foi levado por uma carruagem de fogo. Então Deus me falou que cada um de nós temos uma missão de proclamar o Evangelho e falar das grandiosidades daquilo que Ele tem nos passado e revelado. Então este é o meu chamado. E ainda que muitas pessoas já estejam falando do mesmo assunto, Ele deseja que cada um de nós siga o nosso chamado, porque nós podemos ser o canal pelo qual a visão de muitas pessoas serão abertas e elas compreenderão os mistérios acerca do reino de Deus. E Ele também me chamou para falar deste livro, não agora, mas há muito tempo eu recebi esse chamado para falar sobre o livro de Apocalipse. Porque quando nós lemos este livro, quando nós meditamos nele, nós começamos a ter experiências sobrenaturais e sonhos e visões e revelações. Mas nós devemos estudar e tentar entender o que esse livro tem para nos passar. Como nossas 7 igrejas, pois como todo templo, todos nós temos os 7 castiçais de ouro, no qual Deus passa pela nossa vida, sonda todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ventre, pois nós fomos projetados também de uma forma magnífica para ser o templo da glória de Deus. Se a glória da primeira casa foi grande, a glória da segunda casa, que somos nós, será muito maior ainda. Porque tudo que existe no mundo físico existe no mundo espiritual. Por isso que o nosso mundo é uma projeção do que existe no mundo espiritual. Pois assim como existe o mar na terra, existe o mar espiritual de Deus, no qual está o trono de Deus, o grande mar de vidro. E assim como no nosso mar, se nós mergulhássemos, nós descobriríamos muitas coisas misteriosas e magníficas. Da mesma forma é assim, todo aquele que mergulha no Espírito, que mergulha no mundo espiritual de Deus e neste grande oceano, como o profeta Ezequiel também revelou, daquele homem que ia em direção ao mar e molhava os artelhos, os joelhos, e então ele estava totalmente submerso neste rio. Da mesma forma, assim somos nós. Quando mergulhamos e buscamos, aquele que busca recebe, aquele que bate, a porta se abre. Então nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são aqui da terra, pois Deus tem muitos mistérios ainda para nos revelar. E agora nós veremos o capítulo 5 de Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro selado é uma mensagem secreta que precisa ser aberta para que seja conhecida, e somente rompendo os seus 7 selos ela poderia ser lida. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Veja que ninguém no céu, na terra, nem mesmo debaixo da terra, para aqueles que não acreditam que no centro da terra é um tipo de um portal onde jaz o mundo espiritual das trevas, nenhum desses seres tinham a capacidade de ler ou mesmo interpretar essa revelação. Mas somente um, da tribo de Judá que venceu, que é o Messias, o Salvador, ele foi digno de abrir o selo, desvendar os mistérios e nos revelar. Portanto, quem desata esses 7 selos e os seus mistérios e nos revela todos os segredos é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá que venceu. E ele entregou todas essas revelações ao apóstolo João para passar para a sua igreja. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Jesus foi morto, mas ele venceu, e ele recebeu autoridade, honra e poder e glória. E essas 7 pontas é a onisciência de Deus que está também no Messias, os 7 olhos da onisciência. E Apocalipse também revela que ele tem as chaves da morte e do inferno. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado os 4 animais e os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja que as orações no mundo espiritual, ela representa poder. Então nenhuma das suas orações é lançada ao vento. Os anjos eles recolhem e eles levam diante do altar de Deus, e elas ficam ali para que no momento que Deus determinar, elas comecem a entrar em ação e
dar a resposta no mundo espiritual. E eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui é reforçado a honra que Jesus recebeu para abrir os selos dessa revelação, sendo que o próprio livro de Apocalipse é essa revelação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. Portanto, o Messias, Jesus Cristo, é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a glória e as ações de graças. E esta é uma revelação para aqueles que dizem que Jesus não é Deus e que ele não deve ser adorado. Sim, ele deve ser adorado porque ele é o Filho unigênito do Pai. E eu ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que nele há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então essa é uma revelação maravilhosa que revela inicialmente no livro de Apocalipse esses mistérios acerca do mundo sobrenatural. E este livro, que é a revelação e esses mistérios, Deus nos revelou através de Jesus Cristo, pois eram segredos do universo. E nos próximos capítulos nós veremos os acontecimentos arrebatadores que irão acontecer, mais mistérios sobre o mundo espiritual e sobre os acontecimentos que ocorrerão até o dia do juízo final. No próximo vídeo nós veremos então o capítulo 6. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.